Olá, pessoal! O tema da nossa aula hoje é a educação e o Estado. Mas antes da gente analisar qual a relação existente entre esses dois aspectos, nós vamos pensar um pouquinho nas características da sociedade atual. Quais são as características dessa sociedade que a gente vive? Em primeiro lugar, a forte racionalização. Então, a sociedade que é pautada na razão. Um outro aspecto é a busca incessante do lucro, que leva a uma competitividade muito acirrada entre os indivíduos, submete a sociedade a diferentes formas de planejamento. Por que planejamento? Porque para alcançar esses objetivos, né, o lucro, a condição de competir, de participar desse processo todo produtivo que muda muito rapidamente, se faz necessário o planejamento. E planejamento sempre é alguma coisa muito ligada ao Estado. A educação, como é alguma coisa que não pode ser vista, vamos lembrar sempre, como alguma coisa fora da sociedade global, ela não fica fora também dessa tendência, dessa racionalidade e muito menos dessas ações de planejamento. E é aqui que nós vamos então detectar a presença muito forte do Estado. Então, há uma tendência sempre a racionalizar também o processo educativo, seguindo a sociedade global, que toda ela pautada nessa busca do lucro, da busca do melhor e maior aproveitamento do tempo, a educação também se coloca dessa maneira. Então, tudo é decidido antecipadamente, tudo é pensado antes, para garantir o quê? O resultado esperado. Então, a obtenção de um determinado resultado parte também dessa ação de planejamento que se busca implementar antes. Isso tudo nos afeta diretamente, por quê? Porque nós não estamos tratando de um processo econômico propriamente dito, nós estamos tratando de seres humanos. E o processo educativo tem as suas particularidades. Então, nesse sentido, como é que a gente pode pensar em planejamento? De várias maneiras. A educação, não vamos esquecer nunca, é um agente de socialização dos indivíduos. Então, mesmo com o planejamento, a gente não pode retirar do processo educativo, da educação, essa sua característica que é uma das mais importantes, que é o dinamismo, que é a possibilidade de se fazer mudanças e rearranjos ao longo do processo. Então, essa característica do processo educativo, ela não pode ser perdida por conta de uma ação de planejamento. É uma questão que deve ser sempre contemplada. Por quê? Porque isso que possibilita uma reprogramação, uma readequação, um recolocar nos trilhos o processo educativo quando se fizer necessário, sempre que se fizer necessário. Então, quando se pensa no papel do Estado na educação, então nós vamos lembrar primeiro do quê? Das políticas públicas voltadas para essa área, que historicamente vem acontecendo no Brasil e acontece em outros países do mundo também. Então, o Estado ele se faz muito presente por conta dessas ações de planejamento, dessas políticas públicas, do que é pensado antecipadamente. Nós vamos recuperar um trecho de um autor que nós trabalhamos na apostila, que vai nos dizer um pouquinho mais sobre o que é esse planejamento. Vamos ver o que o Ferreira nos diz sobre isso. Ele diz que decide-se antecipadamente que tipo de aluno se quer criar, que conteúdos ele deve dominar e que cidadão se espera que a criança se torne. Planeja-se o currículo, os conteúdos e as atividades que melhor contribuirão para a obtenção do produto desejado. Então vejam, mais uma vez, sempre aquela ideia de que currículo, atividades, o programa, propriamente, é tudo um meio para chegar ao quê? A um determinado fim. Isso tudo sempre pensado como do início, o meio e o fim. Será que a educação pode caber nesse modelinho, né, quadradinho, assim? Sempre o planejamento se faz assim. Ele é fundamental, ele é importante, mas desde que não se perca de vista qual é o objetivo maior do processo educativo. Isso é fundamental.
Então, assim, o que nós vamos ter? O Estado, ele é uma instituição política, na medida em que tem esse tipo de atuação no processo educativo e na sociedade como um todo. E é um dos principais, mais importantes objetos de estudo da sociologia, desde que a sociologia se constituiu enquanto ciência. Constitui-se também numa forma de controle social, já vimos isso também, e uma das mais eficazes e eficientes, em se tratando de organização social. Então, por meio de um governo, né, o Estado exerce o quê? A sua autoridade, ele, sobre o seu povo, dentro de um determinado território, delimitado antecipadamente, reconhecido como sendo seu. Então, atendidas todas essas especificidades, a gente pode então falar do Estado enquanto uma instituição política. O que não quer dizer que, mesmo regulamentando a ordem social e econômica do país, vai estar se falando simplesmente de um Estado em que ao qual não cabem outras funções. Uma função do Estado é garantir que as normas e regras sociais sejam cumpridas pelos cidadãos. Isso garante a ordem, daí a ideia de organização, instituição de controle social. Então, ao Estado cabe, e ele é quem tem legitimidade e autoridade para exigir e fazer cumprir determinadas normas e leis que garantem a ordem da estrutura social. Também deve garantir serviços básicos à população. Nós vimos na aula passada, quando isso não acontece, o que a população procura fazer, procura se organizar. Então, a ausência do Estado normalmente gera organização social por conta do quê? Da busca dessas soluções para esses problemas. Então, é aqui que os movimentos sociais aparecem fortemente, né? Vimos também que para lutar exatamente contra o quê? Contra o imobilismo do Estado. A ausência ou a não ação efetiva gera, então, abre espaço para os movimentos sociais resolverem os problemas. Então, um outro aspecto importante da gente lembrar do Estado também é como ele se estrutura, como ele se organiza, para entender também quais as funções, além dessas, ele pode vir a ter. Então, lembrar que governo não é sempre sinônimo de Estado. Isso é muito importante, porque nós temos estados, por exemplo, que não têm o reconhecimento político internacional, muitas vezes, ou muitas vezes não tem um território. A não existência de um território não quer dizer que não existe o Estado. Nós temos aí governantes que não são vistos como legítimos por conta disso, e temos principalmente muitos conflitos por conta desse não reconhecimento do Estado. O mais conhecido, que mais se fala, o conflito entre árabes e israelenses, por conta do não reconhecimento de um Estado palestino. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Essa questão tem suas bases na disputa entre palestinos e judeus. Israel é um país criado em 1948 pela ONU. Abriga judeus de várias partes do mundo. Estava prevista também a criação do Estado palestino na Palestina. O Estado israelense se consolidou e foi ampliando suas fronteiras através de guerras e ocupações dos territórios da Palestina. O Estado palestino até hoje não existe, o que aumenta a tensão na região, inclusive com atentados terroristas e o não cumprimento de resoluções e acordos políticos. O processo de paz tem se mostrado difícil em razão do endurecimento das ações de ambas as partes. O Estado, então, ele é muito importante na estrutura social. Ele tem funções internas e externas. Externas muito ligadas, por exemplo, às relações internacionais, a forma como um Estado vai se relacionar com o restante do mundo. E ao conceito de Estado, nós vamos ligar outros, como soberania e autonomia. Essas funções do Estado, elas se ligam muito exatamente a garantir a soberania desse Estado e a sua autonomia diante do restante do mundo. Só o Estado tem autoridade e poder, por exemplo, para determinar o uso da força dentro do seu território, contra alguma ameaça externa ou mesmo interna. Então, dentre essas funções, a gente poderia resumir as funções do Estado como, primeiro,
a garantia da soberania nacional. E, por outro lado, a manutenção da ordem, algo muito difícil à medida em que as sociedades vão ficando mais complexas, mais diversificadas e com maiores problemas sociais, especialmente problemas urbanos. Além disso, o que a gente tem? O Estado também com a função de promoção do bem-estar social. É aqui que vão entrar, então, todos aqueles serviços básicos que a população cobra: saúde, moradia, educação, segurança. Né? Isso tudo é uma atribuição, faz parte das funções do Estado. Então, na sociedade atual, o que a gente percebe? Que essas funções do Estado, elas estão aumentando, né, e se diversificando na mesma proporção em que a sociedade se torna mais heterogênea, mais complexa e mais difícil de ser administrada, de certa maneira, de ser organizada. Para se manter essa estabilidade social, o Estado se faz cada vez mais necessário, né? Ele se faz presente das mais variadas formas. Mas isso nós vamos ver depois. Vamos para o intervalo agora. A relação Estado-educação no Brasil pode ser percebida de várias maneiras. Assim como em outros países, a gente também segue mais ou menos o mesmo modelo de Estado como quem implementa as chamadas políticas públicas voltadas para a área da educação. Isso acontece de diferentes maneiras, né? Desde a determinação da programação, dos currículos, do que deva ser ensinado e quase sempre atendendo aos interesses do próprio Estado ou das classes dominantes daquela sociedade. E, de modo geral, a gente encontra também alguns mecanismos que o Estado utiliza e possibilita ao indivíduo melhorar as suas condições de acesso e permanência na escola, de melhor formação. Uma forma de intervenção do Estado na educação, bastante importante no Brasil, é a concessão de benefícios voltados para a área da educação. Então, são bolsas de estudo, são programas como Bolsa Escola, por exemplo, é o crédito educativo, são mecanismos de subsídio que se tornaram extremamente importantes para vários segmentos da população. Bom, esse auxílio, para mim, está sendo muito bom, né? Que está me ajudando muito sobre o uniforme das crianças da escola, né? Em material escolar. E na ajuda para dentro de casa mesmo, né? A gente compra leite e pão para as crianças, né? Porque o ganho do meu marido é muito pouco, né? E o vale gás também que eu recebo, né? Está sendo muito bom na ajuda do gás, né? Então, com essa Bolsa Escola, ajuda muito, sabe? Vocês observaram como as pessoas valorizam esses subsídios, essas bolsas, esses programas que possibilitam a permanência dos alunos na escola, seja em que nível for. Por quê? Porque isso é uma forma de facilitar a formação e, sobretudo, marcar presença. O Estado marca presença no processo educativo também dessa maneira. Historicamente, nós vamos ver que o Estado no Brasil ele se faz como um agente de educação desde a colônia. O que nós tínhamos naquele período? Uma junção, não havia uma separação entre Estado e Igreja. O que isso significava? Significava que quase que um poder único dando conta ou dando as rédeas do processo educativo. Como isso se organizava? A presença muito forte dos jesuítas, né, no território brasileiro, com o objetivo da catequese, mas também de formação, tanto dos colonos, né, dos filhos dos portugueses, como dos nativos. Por conta disso, o que a gente tem? Durante o período colonial, o surgimento de colégios, vários colégios nas cidades mais importantes daquela época, seguindo o modelo europeu. Então, vamos lembrar só o que era esse modelo. Um modelo com uma forte disciplina, né, pautado o quê? Na formação de
valores, vamos lembrar disso, né? Dentro daquele período. Vai mudar um pouco no Império. No Império, a gente vai ter uma junção daí um pouquinho diferente, uma relação maior entre o poder real e ligado ao quê? À elite agrária, que era a elite política e econômica daquele momento, que exigia colégios para os seus filhos estudarem. Colégios, faculdades, cursos de formação mais diversificada, direito e medicina, sobretudo, para que seus filhos pudessem frequentar, porque nem todos tinham condições ou queriam, em determinado momento, mandar seus filhos para estudar na Europa, que era o comum. Então, os colégios públicos e gratuitos surgem por conta da reivindicação dessa elite agrária nesse momento. E vai predominar aí o quê? Ainda o ensino de cunho religioso. Isso só vai mudar mais à frente com o advento da República e das transformações que ela traz junto consigo. Vamos lembrar que o momento de proclamação da República no Brasil é o momento do auge do positivismo em território brasileiro. Já vimos a importância do positivismo dentro do processo educativo, dentro da sociologia da educação. E o mais importante a destacar nesse período é a separação Estado e Igreja. Então, aqui realmente se consolida essa separação por conta de grandes mudanças que acontecem na sociedade republicana naquele momento. Então, um momento de grande efervescência, tanto política, quanto social, quanto cultural, com muita coisa acontecendo, né, nessas primeiras décadas depois da República. Já na Constituição de 1891, o Estado assume a obrigação de garantir a educação elementar. E aumentam também os investimentos nessa área, por conta do quê? Da demanda dessas elites que querem melhores condições para os seus filhos estudarem. Um outro aspecto é que essas classes sociais que estão ascendendo econômica e politicamente, elas querem os cargos mais altos, elas querem os cargos de comando do país e percebem na educação um caminho, um meio de garantir não só a manutenção da sua posição social, mas como garantir ainda que essa ascensão continue para as outras gerações. Eles percebem que, através da educação, também podem se garantir nessa posição de elite brasileira. Com a Revolução de 30, vai aumentar a demanda por educação e a participação do Estado nessa área. E, consequentemente, vamos ter algumas mudanças que vão ser significativas, sobretudo a partir da industrialização. A industrialização vai mudar o perfil do Brasil, o perfil da população brasileira, a burguesia, essa burguesia que vai surgir, vai enriquecer com o comércio, vai investir nessa indústria. Ela quer esses postos de comando, aos quais a gente se referiu agora há pouco, e vai impor os seus interesses também no processo educativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para atender esses interesses desses industriais que vão comandar esse processo no começo do século XX, eles precisam de qualificação da mão de obra. Então, eles não estão interessados na formação propriamente dita dos indivíduos, mas estão preocupados em ter quem trabalhe. E quem trabalha precisaria, naquele momento, ter essas condições, essa qualificação mínima para dominar esse novo ritmo de trabalho, essas novas máquinas. Então, a elite, naquele momento, só está interessada nisso e exige do Estado um posicionamento nesse sentido. Mais tarde, durante a ditadura militar, quer dizer, durante todo esse processo de industrialização brasileira que vem aos trancos e barrancos, investindo mais na indústria de base, sempre com essa preocupação de formação de mão de obra, durante a ditadura militar isso vai ficar muito mais claro, quer dizer, vai deixar mais explícita a posição do Estado, que vai ser qual? Vai ser garantir o quê? Valorizar a formação tecnicista. Então, técnicos para o trabalho, profissionalizantes, os cursos vão ser, a partir daqui, para atender a essa demanda. E o Estado vai entender que, naquele momento, é a melhor opção, é a melhor política educacional a ser adotada,
dentro da ideia do quê? Do desenvolvimentismo, de desenvolver o país, tirar o país do atraso. Em paralelo a isso, vinha acontecendo o quê? Uma forte repressão política. O que isso tem a ver com a educação? Tudo na medida em que um dos primeiros grupos atingidos por essa repressão foram exatamente os professores. Então, alguns professores que se engajaram na vida política nacional sofreram essa repressão, foram impedidos muitas vezes de atuar profissionalmente e deixados de fora de todo o processo educativo. Isso atendia bastante aos interesses dos militares naquele momento, que não estavam preocupados em formar cidadãos com espírito crítico, né? Muito pelo contrário, a ideia era formar o quê? Técnicos. Vamos ver o que um profissional docente naquele período tem para nos contar. Eu, de fato, entrei na universidade como estudante em 1966, que era uma época já quando começou o movimento estudantil, ele começou a se tornar mais forte e que se constituiu no único grupo organizado e que resistia ao governo militar nessa época. Eu fiquei na universidade até 1969. Durante o ano de 68, eu era membro da diretoria da União Paranaense dos Estudantes, mais exatamente um dos vice-presidentes. Com o ato 5 se extinguiu qualquer tipo de possibilidade de resistência e então aqueles estudantes que continuaram na luta tiveram que necessariamente passar para a clandestinidade. E então foi quando se organizou os grupos de resistência armada, se organizou os grupos na luta contra a ditadura. Só mais tarde fiquei sabendo, né, por colegas, que eu era vigiado, que inclusive alguns deles eram encarregados de fazer relatórios mensais a respeito do meu comportamento na escola. Eu fiquei sabendo que qualquer aproximação minha de grupos de estudantes, como grêmios estudantis, etc., era proibida. Eu tinha que ser, eles tinham que comunicar imediatamente qualquer tentativa minha de me aproximar de grupos estudantis. Em 1973, fiz concurso para entrar na universidade, fui aprovado na Universidade Federal como professor, fui aprovado para dar aula no departamento de genética, e aí fiquei sabendo que não era contratado porque eu não era uma pessoa desejável, quer dizer, não era uma pessoa que tivesse em condições de estar na universidade por causa das minhas atividades durante o movimento estudantil. Foi um período muito triste, né? Eu via com frequência, quando eu viajava em rodoviárias e estações de estrada de ferro, cartazes com as pessoas procuradas, e aí me chocava e me deixava muito triste, e me incomodava ver assim o rosto de pessoas com quem eu tinha convivido, militado no movimento estudantil, algumas delas até com uma cruz, né, indicando que já tinham sido liquidadas, assassinadas durante a ditadura. Eu ainda assim me sinto hoje muito orgulhoso de ter feito naquela época o que qualquer homem de bem, qualquer homem que tenha um mínimo de consciência política, que tenha um mínimo de consciência coletiva, tem que fazer, que é resistir. Então, só aqueles que nunca passaram por esse tipo de experiência, só aqueles que nunca experimentaram o medo de pensar, o medo de se expressar, o medo de sentir a liberdade, de querer ter liberdade, é que pode pretender que se vote um sistema como aquele. Vocês viram como essa repressão ela foi importante e foi forte e foi significativa, muito marcante para todo o processo educativo depois. Por quê? Porque nós levamos muitos anos para nos libertar desse estigma de repressão. Por quê? Não se podia pensar, não se podia se expressar. Isso tudo é muito danoso sempre quando se fala em educação. Porque o que a gente busca? A discussão, né? Nós buscamos a troca de ideias, valorizamos isso. À medida que isso não é possível, a gente tem um processo educativo sempre meio, né, complicado, que não atende aos objetivos maiores. De lá para cá, principalmente de 1985, que é o que a gente chama de período onde começa a abertura política no Brasil, fim da ditadura,
De lá para cá a gente tem visto uma certa confusão, uma mistura muito grande, momentos de grande descaso com a educação, muito descaso, uma falta de uma política educacional clara, consistente, seguida de algumas boas intenções, de algumas tentativas, de algumas iniciativas até bastante interessantes, com mais ou menos sucesso, sempre tentando resgatar esse caráter formativo da educação, que é o objetivo maior. Então, o que a gente percebe? Que é um período muito rico, especialmente da década de 90 para cá, onde a gente tem novas leis, novas coordenadas para a área da educação. Ainda é cedo para se avaliar alguns insucessos, alguns sucessos, mas de forma geral houve uma tentativa de sair daquele caos que se instalou por conta de tantos anos de ditadura militar. Então, ainda estamos buscando um caminho que se mostre mais eficiente. Mas hoje, claro que já temos muitos avanços nessa área, sobretudo na busca da multidisciplinaridade, a percepção do pluralismo cultural, que é fundamental, que isso já permeia hoje, mas temos ainda toda uma história marcada por problemas extremamente graves. O fracasso escolar ainda tem que ser enfrentado, ainda tem que ser analisado. A sociologia da educação pode contribuir bastante com isso. Um outro problema muito sério, que as estatísticas oficiais não gostam muito de mostrar, a questão da evasão. Uma coisa é a gente trabalhar com percentuais de alunos matriculados. Outra coisa é nós pegarmos os percentuais de alunos que concluem efetivamente cada ciclo. Isso é outra história. A repetência também, um dado interessante que tem que ser também trabalhado, polêmico, mas que não pode ser deixado de lado mais. E, finalmente, uma questão muito séria é a má remuneração dos professores. Quer dizer, fala-se disso, mas pouco se vê efetivamente de mudanças nesse sentido. Além do que, temos que discutir as péssimas condições de algumas escolas públicas pelo Brasil inteiro. Então, esses problemas todos hoje fazem parte do leque de objetos de estudo da sociologia da educação. E todos eles trazem o Estado para o centro dessa discussão. O Estado como agente de socialização e como quem implementa essas políticas públicas, né? Então, sempre buscando o quê? O objetivo maior, que é resgatar a ideia de que o cidadão ele deve ser formado dentro de um espírito, de uma consciência crítica pautada na liberdade, no atendimento individual, no privilegiar a diversidade sempre. Então, trabalhar com essa perda de prestígio da educação, a perda de prestígio do profissional docente, isso tudo cabe a nós a partir das análises, das discussões que a gente faça o tempo todo. Vamos agora para as dicas de estudo da aula de hoje. As dicas de estudo da aula de hoje dizem respeito às atividades da apostila. Não deixe de fazer todas as atividades e principalmente as pesquisas que foram sugeridas. Até a próxima aula, pessoal. Na aula de hoje, vimos a educação e o Estado. A professora Solange nos falou sobre as características da sociedade atual. Dentre as características da sociedade atual, principalmente a racionalização e a grande competitividade trazem a discussão da presença do Estado como um agente de socialização e qual o seu papel no processo educativo. Observamos as funções do Estado. Dentre as várias funções do Estado, uma das principais é ser o agente que vai implementar as políticas públicas voltadas para a área da educação. A professora comentou sobre o Estado e a educação no Brasil. Historicamente, nós vimos que o Estado sempre esteve muito presente na área da educação, seja como quem implementa as políticas públicas, seja como quem dá o guia ou dá a programação para todo esse processo. Até a próxima aula!